Yeah. Indo também contra o que ele comentou sobre um Vasco oscilante. Barbieri, a gente discorda, porque a gente tem visto um Vasco regularmente jogando mal. Ruim. Então não é oscilante. Isso aí. O Vasco, por exemplo, ele foi oscilante contra o Atlético e contra o Palmeiras, que começou muito bem e aí parou de jogar ali. Mas que a gente pode atrelar a ter o Vasco estar na frente, e aí se acomoda, espera um pouco, opta, e aí quando você joga contra grandes equipes, você tá ali suscetível a tomar ali um revés, que foi o que aconteceu contra os dois. Agora, do jogo contra o Bahia pra cá, o Vasco não jogou bola. Por mais que tenha acontecido isso que eu falei dos primeiros 15 minutos, o Vasco ter pressionado, ter jogado bem, de alguma forma ali, ter criado alguma chance, é muito pouco. Principalmente quando a gente compara Vasco com Vasco. O que eu tô querendo dizer? A gente teve um primeiro trimestre, e adversários fracos. Eu tô incluindo, por exemplo, todos os clássicos. A gente conseguiu jogar contra o Fluminense no Carioca. Muito bem. Os 90 minutos muito bem. Tanto Isso. é que é reconhecido que eles ganharam com o Vasco jogando melhor. Isso. Quanto o Botafogo, talvez tenha sido um ponto fora da curva, porque tiveram 2 expulsos e tudo, e ali foi diferente, concordo. Agora, os 3 jogos contra o rival, por exemplo, em 2 deles, a gente jogou melhor. muito mais. Isso. Em um deles, pode ter sido um jogo equilibrado, em alguns momentos até um pouco de vantagem pra eles, mas Vasco deu gol. longe de ter sido o Vasco ter perdido o domínio do jogo. Mas em 2 dos 3 jogos contra o rival, o Vasco jogou melhor. Os 90 minutos. Tanto Isso. é que, inclusive, o segundo jogo, em que o Vasco teria que ter ganho, né? Porque perdeu o primeiro jogo, até o gol deles ali aos 30 e poucos minutos, no pênalti, o Vasco tava dando um calor, tava amassando os caras. Se tivesse saído um gol ali, o final do jogo poderia ter sido outro. Mas ele já acabou o pênalti, ok, mérito pra eles, mas o Vasco até ali os 80 minutos vem jogando muito bem. Então o que a gente... E aí estamos falando de rival, estamos falando de Fluminense, estamos falando de Botafogo. Cadê o Vasco desses clássicos? É disso que a gente tá falando. A gente tá comparando o Vasco com o Vasco. Talvez, ironicamente, se a gente tivesse invertido esse cronograma de atuação, se a gente tivesse jogado pro primeiro trimestre o futebol que o Vasco tá jogando agora e trazido pra cá o futebol do primeiro trimestre trazido pra agora, a gente entende sim, que aí sim é uma evolução, que o Vasco tá indo bem. Como bem citado pelo Luiz aqui, o Botafogo. O Botafogo teve um primeiro trimestre horroroso, vergonhoso, né? No sentido de performance no Campeonato não classificou para semifinal. Mas teve um início de campeonato muito bom. O que isso quer dizer? Que tá em linha, o que eles falaram? Que eles usaram o primeiro trimestre para preparar o elenco, para preparar o time, para não olhar competições, o que eles vislumbravam é o início da Série A. Era isso que eles vislumbravam. E que está em linha com isso. Eles estão em evolução, perderam o último jogo agora, entendem que isso sim é oscilação. Você ganhou os primeiros jogos, pegou um Goiás lá, que era um jogo até que em tese fácil, poderia ter ganho, mas oscilaram, jogaram mal, perderam pro Goiás. Isso sim é uma oscilação. E o que o Vasco a gente percebe que preocupa a gente é que a gente não vê o Vasco oscilante. A gente vê um Vasco consistentemente jogando mal. E isso é que preocupa muita gente, né, cara? Então eu queria entrar nessa linha do jogo com o Santos, que se você também tem mais alguma coisa pra falar, pra aí sim a gente falar a história lá da UTI, porque eu acho que a história da UTI a gente sai um pouco só do Barbieri e traz outros nomes também pro looping que cai entre nós. O Barbieri tá longe de ser o culpado sozinho nessa história. Pelo contrário até, de todo mundo que a gente vai citar daqui a pouco, eu acho até que o Barbieri é o menos culpado. É o menos culpado. Não, eu não tenho mais nada pra falar do Santos, porque o que a gente for falar da atuação contra o Santos, a gente já falou da atuação contra o Bahia, a gente já falou da atuação contra o Fluminense. O Vasco vem repetindo os mesmos erros de jeito de jogar, forma de escalar, inconstância em relação a quem colocar. Cada hora entra um, tu nunca sabe quem vai entrar e como que ele vai entrar. Esquema tático, né? Esquema tático, faltou essa palavra. Então são sempre os mesmos problemas. Agora, em cima do que você vai falar agora, que é a questão de que talvez o Barbieri seja o menos culpado dessa situação que o Vasco está vivendo hoje, eu vou te passar a palavra, porque eu também concordo com você. Gil Santana, boa tarde. Cheguei deixando
o like. O Vasco só vai melhorar quando contratar um treinador bom. O Vasco está mostrando o pior futebol entre todos os times. Então, Gil, muito obrigado pela tua participação. Eu vou até aproveitar o que ele falou. Pode aproveitar. Só para falar o seguinte, que eu concordo com ele. Aqui no início do ano, se você buscar as lives do início do Campeonato Brasileiro, talvez não, nem início do Campeonato Brasileiro, no início do ano mesmo, de trabalho, eu acho que você também, a gente reclamou da escolha do Barbieri. Lá no início, porque a gente entendia que com a força que o Vasco vinha de grana, que era necessário a gente ter um treinador cascudo, um treinador de bagagem, um treinador que aguentasse pressão e um treinador de talento. Não que o Barbieri não tenha talento, pelo contrário, eu acho que ele tem. Só que eu acho que ele não tem a bagagem para assumir o Vasco, que seria essa cobrança toda mesmo, que ele cita aí na própria declaração dele, dizendo que o Vasco vem de anos negros, que não via luz no fim do túnel. Pô, será que a galera que tá ali no comando, Luiz Melo, Paulo Brax, a diretoria do Vasco, de uma forma geral, será que não parou para pensar, pô, cara, e se der revés? E se não começar bem? E se não... Será que esse cara vai aguentar? Eu não tô dizendo que ele não vai aguentar, mas no mínimo você espera que um cara de mais experiência tenha mais bagagem para aguentar o problema. Só isso. Como, por exemplo, aí, como uma possibilidade de não ter acusado o golpe como o Barbieri acusou contra o Santos, né? Isso. Talvez se fosse um cara mais tarimbado, um cara mais experiente, um cara com mais nome, talvez o cara acusasse menos o golpe, fosse menos questionado, inclusive, né? E como vai ser agora? Porque isso pode ser só a ponta do iceberg. Esse destempero, porque pra mim, quando ele começa nessas escalações, e a gente não reclama de hoje, agora ele vai sacar quem da cartola? A gente até brincou aqui do mágico de festa infantil. Sim. Cada jogo ele saca um pombo. Então, isso pra mim, mais do que essa questão dessa entrevista, isso pra mim é demonstração de um certo meio que desespero, acusa o golpe, acusa o golpe não também. Não é uma outra forma de acusar? Nas escalações. Acredito nessa possibilidade, tá, cara? Pra não afirmar, mas a gente acredita nessa possibilidade. Não é impossível não, filho. E não é, cara, porque realmente a forma como o Vasco vem sendo escalado, a forma como jogadores são escalados e como jogadores não são escalados, realmente às vezes